Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 1. O capítulo 1 começa com o choro de Jerusalém, que se encontrava solitária, devastada. Havia se tornado como uma viúva dependente, traída pelos amigos, sem ninguém para confortá-la. A viuvez, com frequência, era usada para representar profunda solidão e desespero. Verso 1. Como já a solitária cidade outrora populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Em épocas normais, Jerusalém, a capital de Judá, era um centro comercial ativo e ponto central de todo o culto da nação. Agora ela é uma ruína deserta, despida de toda a sua grandeza anterior e sem habitantes. As estradas que levam a Jerusalém, antes cheias de peregrinos, de adoradores que vinham de toda a nação e de todo o mundo, que iam para o templo para participar das festas, estão agora completamente desertas. Verso 4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. O desastre, no entanto, era o castigo pelos pecados da nação. O autor não pode se furtar a expor a verdadeira causa da calamidade que afetou Judá. Os poemas seguintes desenvolvem o conceito de que Deus puniu a nação por sua maldade, submetendo-a ao exílio, bem como seus príncipes, em referência a Zedequias e seus conselheiros que fugiram de Jerusalém e foram capturados antes de poder se esconder. Verso 6. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor, os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminho exaustos na frente do perseguidor. A figura dos corços que não acham pasto é um contraste com a situação descrita pelo Salmo 23, onde o Senhor está guiando e cuidando do rebanho. Quem mais fez nesse sentido foi Cristo, bom pastor, a ponto de dar a sua vida pelas ovelhas. Dos versos 8 a 11, o autor fala claramente sobre a causa da destruição de Jerusalém. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. Verso 8. O pecado jamais produziu felicidade. Jerusalém, desprezada e profanada por aqueles que antes a honravam, volta as costas envergonhada de sua nudez, pois a corrupção e a negligência trouxeram trágicas consequências. Verso 10. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibistes que entrassem na tua congregação. Pagãos a despojaram dos utensílios do templo, e pessoas moral e cerimonialmente impuras invadiram seu santuário em desafio às ordens do Senhor, o que lhes causou surpresa, pois o Senhor nada fez para impedi-los, evidenciando que a glória do Senhor havia se apartado. A fome era tão grande que o povo passou a gemer e vender coisas valiosas em troca de comida, de acordo com o verso 11. Diante de tamanha calamidade, encontramos dos versos 12 ao 22 um pedido de misericórdia. O verso 12 se transformou em uma expressão clássica de tristeza. Não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. O paralelo com o lamento de Jesus diante de Jerusalém é comovente. Mateus 23, do verso 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jerusalém reconhece que todo esse sofrimento viera do Senhor, do furor da sua ira. Verso 13. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Usando as figuras de fogo, rede e enfermidade, o autor expressa vividamente todos os horrores do cerco que foi feito a Jerusalém.
O fogo penetra até os últimos lugares da cidade, a rede evita que alguém escape e a ideia de enfermidade completa o quadro de uma comunidade desmoralizada. Jerusalém sente o peso do jugo das suas transgressões. Deus convocou, apregoou uma assembleia solene, um ajuntamento, uma festa não para ajudar, mas para seus inimigos celebrarem a sua derrota. Verso 15. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. O lagar ou prensa de vinho é uma maneira de retratar o fim de toda a resistência de Jerusalém, com o sangue dos defensores jorrando como suco de uva de um barril. Jerusalém, a virgem filha de Sião, pensava que era inviolável por causa da sua posição especial na aliança. Agora ela tem de aprender pela pior maneira como ela fora presunçosa. Por isso, como cristãos, devemos sempre vigiar, como o apóstolo Paulo nos orienta. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, conforme 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Somos dependentes de Deus. Quando nos julgamos autossuficientes, corremos grande perigo de cair, como Jerusalém. Os versos 17 e 19 deixam bem claro que não havia consolo para Jerusalém. Não havia ninguém para consolá-la diante da sua desolação. Todos os seus aliados lhe deram as costas. Os vizinhos de Judá, agora seus adversários se tornaram. Tratam Jerusalém como se fossem coisa imunda. Sião colheu a recompensa da sua rebeldia. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento e lamento, no verso 18, novamente é Jerusalém quem está lamentando o pecado que resultou em castigo tão severo. Ela reconhece que Deus é o justo juiz. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. O julgamento de Judá é justo porque foi feito por um Deus justo. Logo todos sofreram com a queda de Jerusalém, homens, mulheres, crianças, idosos. Porém os jovens mais que todos, eles que eram a esperança de Judá e que foram desraigados e levados cativos para a Babilônia. A ideia de extinção sempre foi algo horrendo para os judeus, tanto a nível nacional como individual. Os sacerdotes e anciãos, os líderes que tinham desprezado as advertências de Jeremias, preferindo as mentiras suaves dos profetas falsos, tinham sofrido merecidamente o peso do cerco, caindo mortos no fim, enquanto procuravam por comida, de acordo com a última parte do verso 19. Depois de suportar o cerco e destruição, parece que Jerusalém compreendera que se exigia dela uma maneira totalmente nova de encarar a vida, já que sua rebelião anterior só lhe trouxera maldição em vez de bênção. A filha pródiga, afinal, está começando a ter um pouco de juízo. Nos versos 20 ao 22, Jerusalém ora por ela. Verso 22, olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada a matar os filhos em casa e anda a morte. Mas ora também para que a maldade dos seus inimigos também seja julgada por Deus, como tinha acontecido com Israel e Judá, que agora sabem claramente que sua punição resultara do pecado em que caíram intencionalmente e continuamente. No pensamento hebraico, o comportamento de nações perversas, na verdade, era uma rejeição da lei divina, de modo que eles podiam agir com injustiça em relação a outros povos à vontade. Os hebreus consideravam os crimes contra pessoas crimes contra Deus, e por essa razão podiam orar sem erro que Deus estabelecesse sua justiça e retidão, punindo os seus maus. Todavia, na nova aliança, feita no sangue de Jesus, a execução de vingança contra os pecadores é uma prerrogativa estritamente divina. Romanos 12, verso 19. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Podemos concluir com esse capítulo que, por mais triste que seja todas essas descrições de Jeremias, é que tudo isso é resultado da colheita de uma semeadura desastrosa. Embora seja grande a dor de Jeremias, ele entende que o Senhor é justo. Ele, assim como os outros profetas, advertiram diversas vezes ao povo sobre este fim, mas eles não quiseram ouvi-los. E é o que acontece quando não obedecemos ao Senhor Deus. Lamentamos e choramos. Se obedecermos e seguirmos os mandamentos do Senhor, Ele nos poupará de tão grande dor. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com o segundo capítulo do livro de Lamentações.